Eu quero agradecer em primeiro lugar a todos vocês, queridos que estão aqui conosco, nossos membros, visitantes, o pastor Natan com a Raíssa, seus parentes que estão aqui conosco também. Muito obrigado pela presença de todos. E estamos aqui. Acho que se a gente pudesse escolher um hino aqui, irmãos, para cantar diante desse tempo aí de caminhada, poucos aqui que são os mais velhos, né, da comunidade, acho que foi graça, graça, superabundante graça. Foi por isso, irmãos. Olha, olhando para trás, a gente vê, realmente o Senhor nos esteve conosco, nos sustentando, né? E chegamos aqui pela graça de Deus, só pela graça de Deus. Também quero falar que hoje nós teremos uma novidade aí para a criançada, né? Eles vão estar com as pranchetas aí, com 2 figurinhas para colorir, né, que o tio pastor Natan vai falar sobre esses temas hoje, e você vai colorir aí, tá bom, meu irmãozinho, minha irmãzinha, vamos colorir aí os quadrinhos no tema que o tio Natan vai pregar hoje para nós, tá bom? Vai ser uma novidade, o papai e a mamãe incentive aí seu filho para fazer isso, vai colorindo aí essa imagem, né? Então, nosso querido pastor Natan, por favor, vem à frente, por favor, meu irmão. Queridos, nós fomos achados por ele há mais ou menos uns 7, 8 anos, mais ou menos, atrás. Um grupo de irmãos, nós achávamos que estávamos sozinhos e tinha muito mais gente que já estava lá na frente, né? E quando eles nos encontraram, foi um prazer muito grande, né? Falar a mesma língua reformada. E foi um prazer muito grande. Pastor Natan, eu chamo sempre o pastor Natan de meu jovem mestre. Vocês vão ver a bagagem, né, o conteúdo desse irmão. Vai ser precioso esses dias. E eu acho que eu convidei os irmãos e coloquei no vídeo lá. Vai ser um momento importantíssimo de renovo para todos nós, né? Vai ser um momento de renovo. E eu quero orar aqui com o pastor Natan. Ele vai iniciar então a sua palestra. Quero que você então acompanhe a nossa oração. Oh Deus, que alegria nós estamos aqui, Senhor, podendo desfrutar desse momento, Senhor, especialmente recebendo essa graça do Senhor, esse auxílio através do nosso pastor Natan, Senhor. Muito obrigado. Ó Senhor, e eu te peço nessa hora, confio plenamente que o Santo Espírito que conduziu o nosso irmão para preparar esses sermões, que também o mesmo Espírito conceda graça a ele de entregá-los com fidelidade. Amém. Ajude o meu irmão Natan a ser fiel a Ti, Amém. Entregando com fidelidade a Tua palavra. Sim, meu Deus. E a nós também, Senhor, pelo mesmo Espírito, conceda-nos ouvidos de ouvir. Verdade, Senhor. A Tua igreja precisa ter ouvidos de ouvir o que o Espírito diz à igreja. Abre nossos corações, abre nossos olhos e ouvidos, e assim, Senhor, que o Senhor faça uma obra maravilhosa em nossas vidas. Edifica-nos através da palavra do pastor Natan. É o que eu te peço em nome de Jesus. Também rogo que o Senhor dê saúde para ele, dê intrepidez ao falar, sabedoria, equilíbrio e direção do teu Espírito Amém. Santo. Assim eu peço em nome de Jesus, nosso Redentor. Amém, Pai. Amém. Fica à vontade, meu irmão. Obrigado, querido. Deus abençoe. Graças e paz, meus irmãos. Que alegria é para nós estarmos aqui nessa conferência. Confesso realmente de todo o coração que eu me sinto muito honrado, né, com esse convite e de algum modo também pressionado não só pelo Senhor, mas também por saber que esse púlpito daqui sai, né, boas pregações. Estimamos muito aí os pastores, né, desta igreja, pastor Rodrigo, pastor Newton. Pastor Newton já esteve conosco lá em nossa igreja, na cidade de Paranaíba, né? Paranaíba é Mato Grosso do Sul, saindo do estado, bem na divisa ali, com mais 3 estados, né? Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Então, geralmente o pessoal daqui para o sul não conhece muito a cidade lá. O pastor Newton esteve conosco, se não me engano, 3 anos atrás, ou 3 conferências nossas atrás, né, onde até hoje o pessoal fala, né, e lembra com muito carinho dele, da irmã Val,
né, por esse tempo que eles passaram ali com a gente. Estou acompanhado aqui de minha esposa, né, depois eu creio que nós teremos esse tempo de comunhão, que a gente podemos nos conhecer melhor. Nós temos 2 filhos que não vieram nessa ocasião, né, 2 meninos, um de 6 e um de 4, bem tranquilos, né? E em virtude de uma viagem que já fizemos no último final de semana, levamos eles, então eles têm a rotina de aulas, né, e tudo mais, a gente não queria que eles perdessem as atividades, né? Tanto é que eu recebi ligação da escola hoje já, né? Você sabe, né, Rodrigo, quando recebe ligação, a gente estava falando ali antes que escola nunca liga para falar, olha, seu filho está indo muito bem, né? É brincadeira, são coisas da vida, mas eles estão lá nas atividades, né, com a vovó, e alegria também em ter aqui essa noite, e quem sabe outros dias também, se possível, minha irmã, né, a Nathalie, que está aqui, junto do meu cunhado, Fábio, que antes de ser cunhado é um grande amigo, né, do tempo que a gente era novo, e meus 3 sobrinhos aí, Felipe, a Yumi e a Alice, né? Rever também o Luan, rapaz, Luan aí, eu estou tentando lembrar aqui, Luan, agora, desde quando, hein? Quando o Luan chegou, a gente participamos, né, da mesma igreja, congregamos juntos, 2014, para mim tinha sido até antes, né? Mas o Luan aí também, que bom vê-lo, e conhecer também muitos dos irmãos aqui. Queridos, nós temos o desafio nessa conferência de refletirmos sobre as marcas de uma igreja saudável. E algo muito particular que nós vamos fazer aqui nesses dias é exatamente meditar a respeito de um versículo especificamente da Escritura. A palavra de Deus é absolutamente rica. Dentre os seus milhares de versículos, centenas de capítulos, as suas dezenas de livros, nós podemos aprender tantas coisas, e nesses 3 dias o Senhor nos reservou que estivéssemos em um versículo do livro de Atos, que é Atos 2:42. Eu quero fazer questão de que até domingo, no mínimo, a gente memorize esse versículo, amém? Né? Vamos juntos? No mínimo, né, gente? Né? E é claro também que, sendo o livro de Atos, eu creio que esse versículo resume bem aquilo que a igreja vive em todo o livro de Atos. Nós vamos também olhar para outras partes como uma forma de apoio, né, dentro desse livro especificamente, mais ainda amanhã, né, quando falaremos sobre oração, e certamente também em outras partes da Escritura, porque essas marcas que nós temos aqui são de extrema importância e de essencialidade para a igreja, para a vida da igreja, né? Então, nós temos hoje a comunhão e o partir do pão, amanhã falaremos sobre oração e também no domingo sobre a importância da sã doutrina, a doutrina dos apóstolos. Nós iremos ler nesse momento não apenas o versículo 42, mas eu quero fazer com você uma leitura um pouquinho mais abrangente deste contexto, do versículo 41 ao versículo 47, tá bom? Então, Atos capítulo 2, do versículo 41 ao versículo 47, diz assim a palavra do nosso Deus: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vamos repetir juntos o versículo 42, talvez tenhamos aí alguma diferença de tradução, mas vamos lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Quem sabe amanhã a gente pode até combinar, né, a versão para que esteja aqui. Tendo nós orado já então, pedindo a iluminação do Espírito do nosso Deus, nós vamos observar esse texto.
E eu quero pensar com você algo muito interessante, talvez lá na sua infância ou até recente. Você se lembra daquela literatura tão importante para a literatura ocidental, escrita há aproximadamente 150 anos, que é Alice no País das Maravilhas, né? Depois ela virou filme, na verdade já rodaram várias vezes essa animação em forma de desenho, e continua a ser uma obra muito importante para nós hoje. É muito interessante, né? Você sabe a história, Alice observa um coelho branco, ela acaba indo ali para a toca daquele coelho, e após um longo trajeto ela cai num lugar extremamente diferente. Um lugar fantasioso, onde coisas estranhas acontecem, onde animais fantásticos existem. Então, nesse livro, ou nesse filme, depende do contato que você teve, nós temos então Alice no País das Maravilhas, naquele mundo encantado. Nós temos tantas outras literaturas e histórias também que nos falam de algo muito parecido. Por exemplo, Peter Pan, a Terra do Nunca. Uma terra que não existe, uma terra onde não existem compromissos, uma terra onde só existe tempo para brincar, onde ele está ali se divertindo sempre, ou quem sabe mais recente, a gente pensar na fantástica fábrica de chocolates, não é? Até hoje, quando eu vejo aquele filme, eu falo, nossa, eu podia ter essa oportunidade, né? De estar numa fantástica fábrica de chocolates. Mas essas imaginações, esses mundos fantásticos, nos revelam também uma coisa muito interessante. Alice logo vai descobrir que aquele país que parece tão maravilhoso, ele não é tão maravilhoso assim. Acontecem coisas muito estranhas lá. O julgamento acontece antes do crime acontecer, não sei se você se lembra disso. O relógio está travado numa hora só, não passa. De repente ela se vê em situações embaraçosas e ela começa então a perceber que esse país das maravilhas não é tão maravilhoso assim. A gente também pode se lembrar de que o Peter Pan tem um inimigo lá na Terra do Nunca. Qual que é? Ah lá, Capitão Gancho. Ou que as crianças lá na fantástica fábrica de chocolate, elas também passaram alguns perrengues. E quando a gente olha, né, com a nossa ótica adulta para aquele filme que foi gravado com Johnny Depp, ele é até meio macabro, né? A forma como as crianças acabam sumindo ali. Queridos, é interessante que muitas vezes nós pensamos na igreja como o país das maravilhas. Como se nós entrássemos dentro de uma toca ou de uma fantástica fábrica de chocolates e que a partir do momento que a gente se converte, tudo vai ser maravilhoso. E a gente descobre que quando nós estamos lidando com pessoas, isso acaba sendo muito difícil, muito desafiador. Não é tudo bonito, não é tudo maravilhoso como a Terra do Nunca, nem como o País das Maravilhas de Alice. A gente descobre que existem problemas, que existem desgastes, divergências, e logo nós descobrimos que temos um grande desafio, que é esse: viver em comunhão. Eugene Peterson disse algo muito interessante, de que a igreja é um organismo vivo que dá certo apenas por Cristo Jesus. E o interessante da igreja é que ela é uma comunidade de pecadores. E para agravar a situação da igreja, a igreja é liderada também por alguém que é tão pecador quanto essas pessoas, que é o seu pastor ou o seu conselho. Ou seja, todos nós somos pecadores e, como o pastor acabou de dizer aqui na abertura, carecemos da graça de Deus. Temos então o desafio de descobrir que existe entre nós uma igreja real. E uma frase que me marca muito é desse teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, onde ele vai dizer, eu não sei se os irmãos aí podem, né, nos ajudar, isso, obrigado, mas ele vai dizer o seguinte, preste bastante atenção, isso aqui é muito importante. Quem ama mais a igreja ideal do que a igreja real, nunca terá a primeira e destruirá a segunda. Essa é uma grande verdade, porque nós descobrimos então que essa igreja real é composta, obviamente, de pessoas reais, com problemas reais, com desafios reais. E nós temos dificuldade até mesmo de compreender isso, mas um dos problemas da igreja é eu mesmo. Não sei se vocês conhecem aquela passagem, né, do famoso escritor Chesterton,
Ele era muito conhecido na Inglaterra, e um jornal de grande abrangência na Inglaterra pediu para ele escrever qual era o problema do mundo. Qual era o grande problema do mundo? Após meditar, refletir, Chesterton deixou sobre a sua mesa aquela carta do jornal, do periódico britânico, e após refletir muito tempo, ele respondeu a carta para o periódico, e quando os redatores abriram a carta, simplesmente estava escrito assim: senhores redatores, o grande problema do mundo sou eu, ponto. Acabou a carta. Porque ele realmente queria dizer isso. E se nós tivéssemos essa concepção, quando estamos lidando com a igreja, o quanto não caminharíamos avante. No entanto, a palavra de Deus nos dá algumas direções importantes para esse desafio da comunhão. Ela nos dá algumas diretrizes e nos mostra, principalmente neste texto que nós lemos aqui, Atos 2, do versículo 41 ao versículo 47, que a comunhão em Atos ela é marcada, ela possui algumas marcas. Se nós estamos falando de marcas de uma igreja saudável, hoje falaremos das marcas da comunhão, que é uma dessas importantes, distintas marcas da igreja. A comunhão em Atos ela era marcada por amor, unidade, e ela também era marcada por ser centrada em Cristo. Vejamos então essas três características. Em primeiro lugar, há uma comunhão amorosa. A igreja é chamada para ter uma comunhão amorosa. A comunhão é a cola que dá liga à unidade da igreja. Se nós queremos uma igreja unida, o que vai dar cola a isso é exatamente a comunhão. Quando nós observamos o livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos então que esse povo era repleto de amor. Era um povo que esbanjava amor nas suas práticas. Você percebe isso quando lê os versículos 44 e 45. Quando nós somos informados que eles criam e estavam juntos e tinham tudo em comum, eles vendiam as suas propriedades, eles repartiam seus bens com todos, segundo cada um havia de mister. Você vai observar, como lemos no versículo 41, que essa era uma comunidade de jovens crentes. Ela estava apenas começando. O evangelho estava brotando ali em Jerusalém de maneira muito frutífera. 3.000 almas se convertem ali em um só dia, são batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a partir desse momento eles passam a compor a igreja de Cristo Jesus em Jerusalém, a igreja cristã não em Campo Grande, em Jerusalém. E nesse desafio então, eles passam a ter os seus valores marcados pela cruz de Cristo Jesus. Eles são ressignificados, reordenados nos seus amores, nas suas prioridades, e é exatamente isso que deve acontecer numa comunidade que é alcançada por Cristo Jesus. É essencial que tenhamos, assim como eles, um novo nascimento. Se Cristo não brotar em nossos corações, se não tivermos e passarmos por uma verdadeira conversão, não poderemos ter nenhuma das marcas que nós falaremos aqui nesses dias. É preciso nascer de novo. E nascendo de novo, nosso coração é novo também. Podemos então ter em nós o amor que Deus coloca em nós por meio do seu Filho. Um amor que não parte de nós mesmos. É o amor que parte de Deus, e como João escreve na sua epístola, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor, então, que é colocado no coração da igreja é um amor celestial, é um amor vindo dos céus. E a palavrinha que nós temos, então, no versículo 42, comunhão, literalmente koinonia. A palavra koinonia. E você vai ver aqui, daqui a pouco, uma citação de John Stott, onde ele diz o seguinte: koinonia é uma experiência trinitária. É a parte que temos em comum com Deus Pai, Filho e Espírito Santo.
Ou seja, essa comunhão que nós recebemos e temos uns com os outros, ela é uma comunhão em que nós estamos ligados à própria Trindade, meus irmãos. Em que nós compartilhamos com o nosso próximo, com o nosso irmão na fé, aquele amor, aquela experiência de comunhão que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm desde antes a fundação do mundo. Olha que coisa maravilhosa. Portanto, podemos dizer que a comunhão que a igreja tem, que nós temos em Cristo Jesus, é uma comunhão trinitária. É uma comunhão amorosa. Perceba, nós olhamos para as palavras deste texto e vemos que eles tinham tudo em comum. Logo, nós podemos achar impossível que isso seja repetido hoje. E é verdade, algumas coisas do livro de Atos dos Apóstolos são muito particulares daquele tempo. Eles vendiam as suas propriedades e ofertavam tudo aquilo na obra. E mais, uma pessoa que tinha 2 terrenos, ele simplesmente chegava no culto de domingo à noite. Qual que é o seu nome, meu irmão? Chegava para o Suriel e falava assim: meu irmão, eu tenho 2 terrenos, eu vou te dar um. E daqui a pouco o Newton, que tinha 10 terrenos, chegava para o Rodrigo, mas o Rodrigo é fácil, né? Mas ele dizia assim: eu tenho 10 terrenos, eu vou te dar 5, mas desses 5 você distribui 4, porque os outros 4 também eu vou distribuir. Eles começavam então a distribuir, mas não que nós queremos exatamente repetir isso, mas podemos repetir um princípio, o princípio da generosidade e do amor, que é marcado nas nossas relações como cristãos. Uma igreja transformada pelo Espírito Santo, ela ama mais o próximo do que o próprio umbigo. Uma igreja transformada por Cristo ama mais a obra de Deus do que o próprio bolso. Esse é o princípio que nós temos aqui em Atos. Um bom termômetro, aliás, para avaliarmos a nossa vida espiritual é o quanto a nossa vida é doada para os nossos irmãos. O quanto de nós partilhamos para os outros, para com os outros. Lembre-se do resumo da lei que o próprio Cristo fez, que se resume em 2 pontos: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É uma implicação de uma coisa para a outra. Se amo a Deus de todo o meu coração, acima de todas as coisas, consequentemente amarei o próximo como a mim mesmo. Olhando para essa generosidade que o povo de Deus tinha ali no livro de Atos, um antigo pregador chamado João Crisóstomo, pai da igreja, ele vai dizer o seguinte: aquilo, se referindo à comunidade de Jerusalém, aquilo era uma comunidade angelical. Não consideravam exclusivamente deles nenhuma das coisas que possuíam. Imediatamente foi cortada a raiz dos males. Ninguém acusava, ninguém invejava, ninguém tinha ressentimentos, não havia orgulho nem desprezo, o pobre não sabia o que era vergonha e o rico não conhecia a arrogância. Era uma comunidade angelical. Não era incomum, portanto, ver naquele tempo crentes doando terrenos para a igreja. Isso aconteceu, inclusive no capítulo 4, quando Ananias vai mentir a respeito da venda, do valor da venda. Ele foi tão pressionado, não pessoalmente, mas tão constrangido com aquelas doações tão generosas, que ele falou assim: eu também vou vender e vou mentir, da oferta que estou dando. Ele não precisava fazer aquilo. Mas eram pessoas desprendidas, generosas, amorosas. Nós podemos fazer um diagnóstico de nós mesmos. Uma pergunta que ela pode ser bastante espinhosa. Se todos trabalhassem na igreja como você trabalha, essa igreja existiria? Se todos se doassem pela obra, como você tem se doado, a obra do Evangelho nesta igreja estaria avançando?
Se todos se comprometessem e se empenhassem na obra como você está se empenhando hoje, esse ministério ainda estaria de pé. E quando nós pensamos nessa data para a igreja, ela é tão oportuna, são 32 anos da ação de Deus aqui nessa igreja. Alguns estão desde o primeiro dia, é isso ou não? Outros começaram e não estão mais aqui. Outros chegaram e já partiram. Outros ainda vão chegar. Mas, irmãos, essa obra é muito maior do que nós e do que o nosso nome. Ela vai muito além desses 32 anos, porque ela está nas mãos de Deus, e ela vai continuar progredindo, independente de quem está e de quem partir, e queira Deus que partamos nós e que essa obra continue pelas mãos dos nossos filhos e dos nossos netos. Mas a reflexão que fazemos hoje é: será que a próxima geração poderá receber de nós essa tocha do Evangelho? Será que essa próxima geração vai experimentar da fidelidade, da generosidade, do amor que nós estamos hoje sendo convidados a exercer uns para com os outros? Pense nisso. Pense na importância. Porque este, sem dúvida, pode ser para nós um bom termômetro a respeito da comunhão que nós temos. Há uma segunda marca muito importante na comunhão em Atos dos Apóstolos. Ela está ali no versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo. E perseverando unânimes, para que a igreja tenha a marca de uma verdadeira comunhão em Cristo, essa comunhão trinitária, essa comunhão que nos liga, ela precisa ser uma comunhão unânime. Essa palavra unânimes aparece 10 vezes no livro de Atos. Amanhã nós vamos ver uma outra ocorrência dela, na verdade a primeira ocorrência. Quando somos informados lá no primeiro capítulo, de que eles perseveravam unânimes em oração. A igreja, para crescer em comunhão, ela precisa crescer em unidade. Ela precisa caminhar no mesmo sentido. Ela precisa marchar de braços dados. Unidade, entretanto, não significa uniformidade. Nós somos diferentes. Nós vamos ter opiniões diferentes. Eu tenho dito isso bastante lá para a nossa igreja, né? Eu brinco com eles o seguinte, é brincadeira, mas é uma grande verdade. Eu discordo de mim mesmo de 2 anos atrás, por exemplo. Imagine uma outra pessoa concordar comigo em tudo. Não vai dar certo, não é verdade? Você discorda de você mesmo de, 1 ano, 2 anos atrás, sim ou não? Alguns vão falar assim, não, aí é problema, irmão. Não mudou nada de lá para cá. Mas acontece. Agora imagina quando nós estamos num ambiente como esse, onde nós temos gerações diferentes, práticas diferentes, culturas diferentes, formas diferentes de fazer. Igreja é assim. Mas em todas essas diferenças nós podemos ter unidade. Não vamos caminhar no mesmo ritmo, não é? A gente vai, por exemplo, preparar a conferência. Tem aquele irmão que pega para organizar e ele fala assim, olha, esse balão aqui ele tem que estar nessa posição, porque esse do lado também está a 90 graus, esse aqui também tem que estar. E o que está ajudando ele fala assim, não, isso aí precisa assinar, senão de qualquer jeito, vai lá, é só, vamos fazer andar, porque tem tantas outras coisas para fazer. É ou não é assim que funciona, né? Tem aquele irmão que ele tem uma paciência, uma tranquilidade. Ele precisa exercer alguma tarefa, ele tem que começar em janeiro para estar pronto em março, não é? E Deus coloca ele para trabalhar com alguém que, se a conferência é na sexta-feira, na sexta, meio-dia, que ele vai falar, meu Deus, eu preciso fazer a tarefa que o pastor me mandou. E os dois estão lá trabalhando juntos. Igreja é assim, meus irmãos. Uma comunidade ligada pelo amor, pelo sangue de Cristo Jesus. É só o sangue de Cristo para unir corintianos e palmeirenses no mesmo lugar para adorar o Senhor, não é verdade? E dizem os corintianos que aquela decoração ali está tendenciosa. Né?
Mas brincadeiras à parte, diferenças históricas, culturas diferentes, costumes diferentes nós temos, torcemos para clubes diferentes, pensamos politicamente diferente, mas tem algo que dá liga a toda essa diferença, e é o motivo da nossa unidade, que é o sangue de Cristo Jesus. E é por isso que, por exemplo, lá em Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3, Paulo também vai instigar aqueles irmãos à unidade, e ele vai dizer assim: andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Estou lendo agora Efésios 4, 2. Com toda a humildade e mansidão. Olha os ingredientes aí da comunhão, ó. Humildade, mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. E agora o versículo 3, ele vem com algo muito especial, que vai dar liga a essa unidade, procurando cuidadosamente, ou procurando diligentemente, manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Como então nós podemos ler Atos 2,46 e ver que eles perseveravam unânimes no Evangelho? É porque mais para frente a Escritura vai nos explicar que para manter essa unanimidade, essa unidade na igreja, é necessário se esforçar. Para que a unidade da igreja seja mantida, nós precisamos procurar diligentemente manter a paz. É por isso que Paulo vai falar que é necessário ter humildade, mansidão e paciência. É por isso que ele vai falar, não só aqui, mas em outras ocasiões, a respeito do fato de que temos que suportar os nossos irmãos. E aí, quando a gente faz um estudo aprofundado do que significa esse suportar, você tem dois sentidos básicos, né, dessa palavra. E vem aquela primeira, que é dar o suporte. Olha, ficou bonito, hein? Dando o suporte uns aos outros em amor, né? Mas quando você vai perceber como eles utilizavam essa palavra no grego comum do Novo Testamento, inclusive em literaturas fora da Bíblia, para você entender como eles usavam esse suportar, não era de dar suporte como aquele ferro está dando suporte para aquela caixa. Era suportar de aguentar mesmo. Essa é a realidade. Porque muitas vezes, para que a gente possa manter e perseverar unânimes no Evangelho, a gente vai ter que suportar os nossos irmãos, suportar as diferenças, o jeito de falar. Nós vamos ter que olhar para nós mesmos e falar assim: eu preciso ser mais humilde, eu preciso ser mais manso, eu preciso ser mais paciente, ou eu preciso ser mais calmo. E é por isso que nós temos essa instrução bíblica, procurando diligentemente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Algumas características, né, que nós temos aqui. É necessário empenho para se manter calado diante da vontade de falar mal da vida de um irmão ou fofocar sobre alguma coisa. Eu sei, algumas pessoas têm uma luta gigantesca com isso. Elas não conseguem. E talvez você seja uma dessas pessoas. Você vai precisar, em Cristo, se esforçar, mortificar a carne. Meu Deus, eu não posso estar ouvindo isso, nem posso estar passando isso. Deus não me chamou para fazer isso. Isso vai trazer mal-estar. Isso vai trazer maldição à igreja. É anátema isso. É necessário empenho para buscarmos a comunhão com quem muitas vezes não dá a mínima para nós, ou com quem ainda a gente não tem muito vínculo. Precisa ter esforço. Como a igreja pode aumentar e melhorar a sua comunhão? Quando todos nós resolvermos sair da nossa zona de conforto e buscar as pessoas que nós ainda não temos tanto contato assim, para que assim, em Cristo Jesus, a gente possa crescer mais em comunhão. É necessário empenho para investir na hospitalidade. A palavra de Deus nos instrui sobre a hospitalidade, irmãos. Hospitalidade é algo que custa. Ser hospitaleiro custa o seu tempo, custa a sua dedicação,
custa dinheiro, gente. E para que a gente possa manter esse vínculo, é necessário que sejamos de algum modo hospitaleiros. Que nós possamos receber os nossos irmãos em nossa casa, ou ir até a casa deles, ou fazer alguma gentileza, nos aproximarmos, procurarmos esse vínculo da paz, nessa comunhão, resgatando esse princípio lá do livro de Atos, esse amor vibrante, essa generosidade vibrante que eles tinham. Nós estamos num século tão difícil, hoje mesmo para você estar aqui, sexta-feira, para muitos de nós, último dia de trabalho da semana, tudo que você queria agora é ter tomado um banho, chegado em casa, estar deitado na cama, não é isso? Rolando o feed do Instagram, sei lá do que você gosta de rolar, né? Pensando já no Globo Repórter, que vai passar daqui a pouco. Né? Nós estamos cansados dessa semana de trabalho, corrida, semana inteira para um lado, muitas vezes não vemos nem nossos familiares, e a gente tem a tendência então de nos isolarmos cada vez mais. É um desafio muito grande. É evidente que a igreja de Atos tinha uma rotina muito diferente da nossa, mas o princípio permanece o mesmo. Podemos nos esforçar para vivermos em comunhão. Podemos buscar formas para que isso aconteça da melhor maneira. Lendo um livro esses dias, né? Mais um dos livros que falam de um pastor muito conhecido do século XVII, Richard Baxter. Ele foi distinto na visitação. E sempre que eu leio Richard Baxter, pastor Newton, eu fico assim, acabado. É dois, né? A gente fica humilhado. E aí tinha um pastor comentando sobre ele, mas diferente, porque às vezes a gente coloca o cara num pedestal muito grande, né? Esse pastor estava trazendo um pouco de alento ao nosso coração. Por quê? Nas histórias de Baxter, pelos cálculos, ele visitava 14 famílias no dia. Aí o pastor falou assim, isso seria absolutamente impossível hoje. Por vários motivos. Né? E começa a explicar do mundo em que ele vivia no século XVII, um mundo extremamente rural, uma rotina totalmente diferente, uma rotina que as pessoas paravam mais cedo de trabalhar, uma rotina em que o pastor passava na estrada e simplesmente todo mundo deixava para seguir o pastor e ir para a casa do vizinho para ouvir a sala de catecismo que ele ia passar. Isso é impensável nos nossos dias, não é? Uma rotina em que nós chegamos 7, 8 da noite de casa, pegamos um ônibus lotado, passamos por terminais, nos irritamos muitas vezes no trânsito, fazemos hora extra, mas o grande segredo é como eu posso exercer a minha generosidade e me esforçar em amor para com os meus irmãos no mundo de hoje. Nossos irmãos em São Paulo, achei bastante peculiar, né? Não é incomum que algum pastor ali em São Paulo, de repente, numa terça à tarde, ele fala assim, olha, eu tenho um compromisso daqui a pouco com um membro da igreja, nós marcamos num café aqui perto, encontramos um ponto médio, né? De trânsito e tudo mais, para que a gente possa ter um tempo de discipulado, de comunhão. São formas que nós podemos encontrar para manter o vínculo da paz, manter a unidade, perseverar unânimes, na oração, de casa em casa, como diz o texto em Atos dos Apóstolos. Então essa comunidade tinha uma comunhão marcada pelo amor, pela unidade, portanto era uma comunidade amorosa e unânime. E existe uma terceira marca que é muito clara para nós aqui no texto. Era uma comunhão centrada em Cristo. Como nós percebemos isso? Quando lemos o versículo 42, e no verso 42 você tem o seguinte, como nós lemos, que eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão. Ainda no versículo 46, mais uma vez, vai dizer que, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Por que essa era uma comunidade centrada em Cristo? Queridos, porque aqui existe uma clara referência ao que é o partir do pão. Existia pelo menos dois sentidos, duas coisas básicas que acontecia nesse partir do pão. A primeira coisa que acontecia ao partir o pão era exatamente as refeições que eles faziam juntos. O compartilhar. Não sei se é costume dos irmãos marcar, mesmo que esporadicamente, algum café da manhã,
ou almoço, mas é tão gostoso quando a gente reúne, né, todo um pessoal para comer, para partilhar da mesa. Lá em Paranaíba a gente faz muito churrasco, né? Então não é incomum uma reunião de homens, na verdade quase toda, a gente fazer churrasco. Dia 12 mesmo tem, né? Ou numa comemoração da igreja, todo mundo reunir para comer alguma coisa, e como hoje nós temos lá pequenos grupos que se reúnem, as pessoas levam um lanche que poderiam comer em casa para o pequeno grupo, ou alguém organiza de fazer um jantar para todos, as famílias se dividem, mas certamente esse era um sentido presente na igreja de Atos. Eles comiam, partiam o pão com alegria e simplicidade de coração. Muito parecido com aquilo que Jesus fez com os discípulos na chamada última ceia. O texto vai dizer que eles estavam comendo, e então Jesus tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então basicamente era uma refeição deles. No entanto, existe um segundo sentido muito importante aqui, quando Atos se refere ao partir do pão. Era uma referência clara à ceia do Senhor. E aí, os irmãos entenderam bem isso, né? Acho que as crianças estão ali já com um dos desenhos é a ceia, é exatamente isso. Esse partir o pão era a celebração do corpo de Cristo que foi partido por nós. Era uma referência ao corpo e ao sangue de Cristo por meio do pão e do vinho, e eles rememoravam isso com muita alegria no seu coração. Em uma dessas referências, Richard Barcelos vai dizer o seguinte: partir o pão é uma representação gráfica da morte de Cristo na cruz, onde o seu corpo foi partido para assegurar a nossa redenção. Ele continua dizendo o seguinte: quando partimos o pão como igrejas, temos uma representação gráfica da morte de Cristo por nós. O que acontece na ceia é o que Lutero chamaria também de dramatização, é o evangelho sendo encenado com os elementos. O corpo de Cristo foi partido por nós, assim como nós partilhamos do pão. Ceia jamais pode ser celebrada sozinha, gente. Não tem como celebrar ceia sozinha, né? Assim como você jogar um clássico com um time só. Para ter ceia precisa ter comunhão. A ceia ela tem tanto um aspecto vertical como horizontal. No aspecto vertical, como essa cruz, né? Nos lembramos de Cristo. Cristo que está nos céus olhando por nós. Ele é a razão da ceia, Ele é a razão da nossa comunhão. Mas jamais a relação da ceia é entre eu e Deus apenas. Assim como o culto não é só eu e Deus. Ceia tem um aspecto horizontal. Eu preciso de você para celebrar a ceia, porque eu preciso ter com quem partilhar o pão. Deu para entender? Eu preciso repartir o pão e recebo de você ou da nossa liderança como uma representação de serviço, não é? Nós recebemos o pão, partilhamos e somos partilhados. Ou seja, somos lembrados tanto no culto quanto na ceia do Senhor, desses dois aspectos. E é por isso que a ceia do Senhor é essa representação gráfica do Evangelho. Isso também aconteceu antes, quando Jesus, ressurreto, na estrada com os discípulos ali na estrada para Emaús, ele vai dizer que, estando eles à mesa, Jesus toma o pão, o abençoa, parte o pão, e quando ele parte o pão, o texto diz: abriram-se os olhos deles e os conheceram, e ele desapareceu-lhes. Há uma música, né, que está, né, de uma banda Morada, não sei se os irmãos cantam aqui, mas ela diz exatamente isso: e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. A ceia do Senhor nos lembra isso. É uma comunhão centrada em Cristo Jesus. Podemos dizer mais, meus irmãos. Preste atenção nisso, pois é muito importante. A ceia é o ápice da comunhão da igreja.
É o ápice, a celebração da comunhão da igreja. Por quê? Simplesmente pelo fato de que quando nós ceamos, nós somos convidados a fazer um autoexame de nós mesmos. Veja, o pastor não pode fazer esse exame por você. Nem mesmo como outras tradições cristãs, das quais discordamos, de que você vá a um confessionário para confessar os seus pecados, para ser examinado. Não, o convite em 1 Coríntios 10 é que você examine-se a si mesmo. E então, coma do pão e beba do cálice. Portanto, para participar da ceia, é necessário dar e receber perdão. A ceia é a celebração do perdão. Na mesa de Cristo não há espaço para rancor, não há espaço para o orgulho de não pedir o perdão. Toda ceia é um soco no nosso orgulho. A cada celebração da ceia do Senhor é um golpe no nosso rancor, nos informando que eu preciso de você e você precisa de mim, e nós dois juntos precisamos de Cristo. Como nós vamos celebrar a ceia do Senhor e vivermos em comunhão se celebramos o Evangelho, que é exatamente aquilo que nos dá o perdão dos nossos pecados? Não há sentido nisso. E portanto a ceia é esse ápice da comunhão da igreja, porque ela me força em certo sentido a eu ir até meu irmão e dar e conceder o perdão, ou receber dele o perdão, pedir o perdão. E onde há perdão, há comunhão. Onde existem pessoas que foram perdoadas pelo amor maravilhoso de Cristo Jesus, existe o perdão também sendo concedido. Mas pastor, você não sabe o que essa pessoa fez para comigo, para que o senhor está falando de perdão. Não é fácil assim não, pastor. É porque o senhor não conhece a minha história, deixa eu pegar o senhor depois para a gente conversar, o senhor vai até chorar. Sim, meu irmão, é verdade. Existem situações tão dolorosas em que nós precisamos conceder o perdão, que são inimagináveis. No entanto, o Evangelho é exatamente isso. É onde nós somos informados que nós ofendemos tanto a Deus, nós o agredimos tanto, nós ofendemos tanto a Deus, nós o afrontamos tanto, e mesmo assim, Ele, sendo ofendido por nós, veio até nós para nos dar o perdão. Mais do que isso, Ele simplesmente não veio do céu para falar assim, eu te perdoo. Ele veio para rasgar o seu corpo na cruz, para que por meio do seu sacrifício na cruz, a gente fosse eternamente perdoados. Quando eu entendo esse Evangelho, e assim como os discípulos na estrada para Emaús, tendo partido o pão, os meus olhos são abertos por Cristo, não há como então eu não fazer esse primeiro passo tão importante para celebrarmos em comunhão a ceia do Senhor, porque a mesa do Senhor é uma mesa de reconciliação. A mesa em que o pão é partido é uma mesa de reconciliação, em primeiro lugar, nesse sentido vertical, nós para com Deus. Nós somos informados na Escritura de que nós éramos inimigos de Deus, meus irmãos. Mas na ceia, nós estamos assentados à mesa do Rei. Sabe aquelas imagens medievais das realezas? A plebe toda comendo, né? Se é que estava comendo. E o rei com aquele banquete, e os seus braços direitos, as pessoas mais próximas sentadas à mesa, comendo fartamente. Imagina essa cena. Antes nós éramos inimigos de Deus. Agora Deus nos chama de filhos, perdoados e amados, e nos coloca à sua mesa. A mesa da ceia é uma mesa de reconciliação. E se o próprio Rei nos chamou para nos reconciliarmos com Ele por meio do seu Evangelho, quem somos nós para nos assentarmos nessa mesa e olharmos para alguém que está do nosso lado e falar assim, você não. Não tem como, entende? É necessário também, ao participarmos da ceia, ser alguém que já comeu e já bebeu espiritualmente do corpo de Cristo, ou seja, já tivemos a nossa alma alimentada, já fomos reconciliados com Cristo. É por isso que a ceia é a celebração da comunhão centrada em Cristo.
A igreja, meus irmãos, ela não vive por partidarismos. Aliás, não deve existir partidarismos na igreja, de forma alguma. De forma alguma. A igreja, ela celebra essa união que nós temos em Cristo Jesus. Meus queridos, existe um campo tão vasto para a pregação do Evangelho, há uma necessidade tão urgente. Não há tempo para perdermos com questões secundárias, terciárias e assim por diante. Existe uma urgência na pregação do Evangelho, existe uma urgência por igrejas saudáveis. Se esta é uma delas, e eu creio que é, valorize. Valorize. Caminhe junto. Ah, pastor, mas eu não concordo. Acredite, nem o seu pastor concorda muitas vezes, mas ele está ali servindo. Acredite, nem mesmo o líder do ministério que você está ajudando concorda com tudo, é assim mesmo. Mas nós estamos por um propósito maior, que é servir e pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E é assim que nós prosseguimos como a igreja de Atos. Se vivemos nessas marcas, nós podemos fazer como eles, que diz o texto, no templo e de casa em casa. Olha que legal, né? E diz a palavra de Deus ainda, no versículo 46 e no versículo 47, que eles comiam juntos com alegria e singeleza de coração, eles louvavam a Deus e caíam na graça de todo o povo. Era um povo que vivia alegre em comunhão. Indo já para a nossa conclusão, eu quero deixar com você 3 últimas aplicações sobre essa importância da comunhão no corpo de Cristo. Primeiro, a igreja deve estar atenta àquilo que ameaça a sua comunhão e a sua unidade. Em primeiro lugar, Satanás está sempre procurando atacar a comunhão da igreja. Sempre. Ele não descansa. Dardos inflamados. Lembre-se do alerta da carta da Epístola de Tiago. A língua é um pequeno membro que incendeia tudo que está ao seu redor. É como uma fagulha que cai num bosque e daqui a pouco aquilo está pegando fogo incontrolável. Não aconteceu isso? Acontece constantemente, em focos recentes de incêndio no Pantanal, recentemente também na Califórnia. Mas é um pequeno foco de incêndio. Sim, mas aquilo destrói uma nação inteira. Assim é a língua. Satanás pode usar essa linguinha que você tem, que eu tenho, para o mal. Não permita. A nossa carne também é um sempre desafio. Pode ser o nosso pecado, o pecado que habita em nós, sempre um desafio para a comunhão. Cuidado. Às vezes você chega na igreja e, poxa, fulano não me cumprimentou hoje, o que eu fiz? Calma, às vezes não fez nada, fica tranquilo. Ele só não te viu. Está tudo bem. Às vezes você não sabe, aquele irmão que chegou aqui na igreja, que não te percebeu naquele dia, ele veio com a cabeça cheia, ele quase não veio para o culto. E para uma obra do Espírito Santo ele apareceu aqui, mas ele está explodindo. Calma, não é com você não. Às vezes ele chegou na sexta-feira, olhou a mensagem do WhatsApp e falou assim, nossa, eu vou lá na igreja hoje, mas meu patrão me encheu tanta paciência hoje, aquele cliente está a semana inteira me atazanando, está fechando o mês, eu estou preocupado. É assim mesmo, não é com você. E se persistirem os sintomas, aí você pode seguir os passos bíblicos, procurar o seu irmão, conversar, mas não coloca coisa na cabeça antes não. Muitas rupturas acontecem em nossa comunhão, muitos rachas acontecem em nossas comunhões, por absolutamente nada. Por coisas que a gente pensa ser, e não é. As mulheres não têm aqueles dias todo mês, As coisas não ficam mais difíceis, irmãs? Os maridos sabem bem disso, Ficam muito difíceis. Então calma, acontece. Segundo lugar, a comunhão e o partir do pão nos lembra da igreja real que temos para amar. Irmãos, nós não vivemos no país das maravilhas. A comunhão que temos para lidar
é com pessoas reais. É uma maturidade real para uma igreja real. A igreja ideal, ela só está nos céus. É aquela que Paulo vai falar em Gálatas e também Apocalipse vai nos falar da Jerusalém, né? Do povo de Deus reunida a Israel perfeita. Mas enquanto estamos aqui, estamos lidando com a igreja real. Cuidado com as redes sociais. Muito cuidado. Nos vendem uma imagem de igrejas que não são reais. Puxa, mas aquele pastor é fantástico e prega. Aquela igreja, minha igreja podia ser igual àquela. Você não sabe, você não está lá. Você está sendo pastoreado por um pastor de carne e osso que Deus colocou aqui para ser bênção aqui. Às vezes o seu pastor está sendo admirado por outras igrejas e outras pessoas. Às vezes a sua igreja, as pessoas pensam, né, assim como você pensa das outras, nossa, que igreja perfeita. Elas também olham nas redes sociais da sua igreja e pensam a mesma coisa. Nada, gente, nada é tão bonito, nada é feito de vitrine, não. Com muita dor no coração, muita dor mesmo, nenhuma glória no que eu vou falar. Nós temos visto isso nos nossos últimos dias. Irmãos que nós admiramos tanto, têm caído. O que resta a nós? Olharmos para nós mesmos e olharmos para o céu e dizer, tem misericórdia de nós, Senhor. Mas esse é um grande alerta para a igreja evangélica e principalmente eu digo para a igreja reformada. De que Deus usa vasos de barro. E quando Paulo vai escrever aos Coríntios, ele vai dizer assim, temos em nós essa certeza, de que a glória está exatamente nesse fato, de que Deus usa vasos frágeis, vasos de barro, para que a sua glória sobressaia. O conteúdo que nós levamos, que é o Evangelho, é que é o realmente importante, o glorioso. Nós, irmãos, somos feitos de barro. Todos são. Então essa é a igreja real. Esses são os desafios reais. Ame a igreja real. Ame a sua igreja. Trabalhe pela sua igreja. Comprometa-se pela comunhão da sua igreja. E por último, o resultado dessa comunhão que nós vimos aqui é uma igreja crescente e vibrante. Nós vamos continuar a ver esse resultado que está no verso 47. Quando a igreja vive essas marcas, Deus coloca a sua mão e Ele faz crescer, superabundar. É uma igreja crescente, vibrante. E como Jesus disse aos seus discípulos, nisto saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vamos orar? Pai de amor, tenha misericórdia de nós. Nós precisamos, ó Deus, aprender a viver nessa comunhão para a qual o Senhor nos chamou. Fortaleça, Senhor, para que haja amor, reconciliação, perdão na Tua casa. Que o Senhor cure feridas, que o Senhor nos ajude para crescermos em maturidade, para crescermos no trato, na mansidão, na temperança. E que o Seu Evangelho frutifique em nosso meio, no nome de Jesus. Amém e amém.